Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos estar falando sobre o capítulo 6 de português, que é o último capítulo desta primeira apostila, tá? O título desse capítulo é Mais sobre o folheto informativo. Então a gente vai dar continuidade aos estudos sobre o folheto informativo do capítulo anterior, ok? Naquele capítulo a gente falou um pouquinho o que é um folheto, como é formado o folheto, qual que é a estrutura do folheto, as cores das letras, o tamanho das letras, conhecemos um pouquinho o que é a febre maculosa, quais são os sintomas da febre maculosa, como se proteger da febre maculosa, certo? Neste capítulo a gente vai falar sobre o verso do folheto, ou seja, sobre a parte de trás do folheto. Então, na página 69, ele coloca pra gente o verso desse folheto, ok? A prova vai fazer a leitura desse verso, ok? E na 70 e 71, vocês vão fazer os exercícios que estão propostos de interpretação de texto. Fácil, tá? Então, acompanhe a leitura junto com a prova aí na apostila de vocês. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, ou carrapato de cavalo, também conhecido como micuim ou vermelhinho. Esta espécie de carrapato é encontrada em capivaras, cavalos e coatias, além de outros animais silvestres, e, ocasionalmente, é encontrado também em cães. Normalmente, as infestações de carrapatos ocorrem em locais como margens de lagoas, rios, córregos, pastos, matas e parques. A febre maculosa tem tratamento e quanto antes for diagnosticada, mais rápida será a cura. Nem todos os carrapatos estão infectados e é necessário que ele fique pelo menos 6 horas preso ao corpo para que possa transmitir a doença. Então, neste primeiro textinho, onde eu tenho até umas imagens do carrapato e de alguns animais, eu estou conhecendo um pouquinho quem que causa essa doença, qual que é a espécie, aonde eu vou encontrar esse tipo de carrapato, certo? Quais são os animais que normalmente mais sofrem com esse carrapato. Também vou entender que essa doença tem cura, sendo que, se for descoberto o quanto antes, é melhor, certo? Então, nessa parte, eu conheço um pouquinho sobre o causador da febre maculosa, tá? Aí, do lado de cá, eu tenho assim: preserve o meio ambiente e proteja a sua saúde. Coloque o lixo orgânico, resíduos como restos de comida, no interior das lixeiras, pois estes resíduos alimentam capivaras e outros animais que são hospedeiros do carrapato. Não provoque desmatamentos ou queimadas e siga as medidas de proteção indicadas. Então, essa partezinha é só uma informaçãozinha de como a gente pode se proteger, não desmatando, não deixando comida. Por exemplo, quem mora em lugares perto de parques, de matos, lugares abertos, onde eu deixe comida e esses animais possam vir se alimentar, e aí o carrapato pode estar lá, pode me infectar, pode ficar no meu corpo, tudo bem? Embaixo eu tenho lá, Prefeitura Municipal de Campinas. Primeiro, os que mais precisam, Secretaria da Saúde. Então, quem que fez esse folheto? Prefeitura de Campinas. Não descarte esse folheto, passe para outras pessoas. Então, não quer que vocês peguem o folheto, rasguem e joga fora. Passa para outra pessoa que não conhece. Este é o nosso verso do folheto, certo? Páginas 70 e 71, eu tenho as questões sobre isso. Então, vocês vão ler lá, de 1 a 6, e vão me responder o que esse folheto fala, quais são as informações. Então, só um exemplo aqui. Leia a primeira parte do folheto e assinale a alternativa correta. Então, vocês não vão escrever, tá? É assinalar com um X uma resposta correta em cada questão. Então, primeira questão. As informações presentes nesse verso, o que elas apresentam? O que elas ensinam? Como tratar a febre maculosa? Como a febre maculosa é transmitida? Quais são os sintomas da febre maculosa? Então, vou voltar lá no textinho da 69 e vão me dizer o que esse versinho está tentando nos ensinar. Tudo bem? Então, de 1 a 6, leiam as questões com atenção e marquem a alternativa correta segundo o versinho ou textinho que a Pro leu do folheto. Tudo bem? Páginas 72 e 73, a gente vai ver a outra parte do folheto, que é onde a gente fala lá para preservar o meio ambiente, para não deixar alimentos soltos pela casa, deixar lá no fundo da lixeira fechadinho. Vai me dizer quem que criou esse folheto, ok? E aí eu tenho questõezinhas de 1 a 3 sobre o folheto, interpretação também sobre essa parte do folheto. Então, lá na primeira questão. Observe as palavras em preto no folheto. O que elas informam? Vocês vão olhar lá naquela parte e vão dizer assim, o que a parte preta está informando, tá?
2. Leia o primeiro parágrafo. Lendo o primeiro parágrafo, entendemos que lixo orgânico fora de lixeiras pode aumentar a transmissão da febre maculosa. Por quê? Ok? Só voltar lá no versinho que vocês vão ter o porquê a gente não pode deixar lixo orgânico fora das lixeiras e vão escrever para mim. 3. Leia a última frase e responda. Por que outras pessoas devem ler o folheto? Então, eu tenho lá no finalzinho desse folheto. Não descarte, ou seja, não jogue fora esse folheto. Passe-o para outras pessoas. Por que é importante eu passar esse folheto para outras pessoas, tá? Na 73, você também tem você sabia que fala um pouquinho sobre desmatamento, sobre queimadas. Deem uma olhadinha nisso, deem uma olhadinha por que é ruim o desmatamento, por que é ruim as queimadas, certo? Página 74, a gente vai começar com as atividades de gramática e ortografia, que são as atividades de escrita, de treinar som, de treinar a forma correta das palavras, certo? Então, estudar a língua 1. Observe as palavras palma e aumento. Que posição as letras L e U ocupam nas sílabas, certo? Então, eu tenho lá em palma a letra L e eu tenho aumento a letra U, na palavra aumento. Ele quer me dizer aonde que eu encontro essas duas letrinhas, certo? Então, por exemplo, em palma, eu tenho o PA depois do L. Então, o L, ele está depois de uma sílaba, que é a sílaba pá, certo? E em aumento, o U está depois do A, tá? Então, ele está depois de uma vogal também, de uma sílaba, ok? A sílaba A, certo? Então, tanto L quanto U está depois das sílabas, tá? Só vou dar essa resposta um pouquinho para ser um pouquinho mais tranquilo, porque pode gerar algumas dúvidas. Percebam que nessas duas palavras, gente, o L e o U, eles possuem o mesmo som, certo? O L possui o som de U, palma, porém é escrito com L, tá? Então, vamos lá. O L, ele vem depois de uma sílaba e o U está depois de uma vogal, de uma letra. Questão A, tá? Observe a posição da letra L nessas palavras. Então, vocês vão ler para mim a lista A e a lista B, certo? Eu tenho L em posições diferentes, ok? Então, ele fala assim, nas palavras da lista A letra L não tem o mesmo som que nas palavras da lista B. Explica a diferença. Então, vamos lá. Na lista A, eu tenho a palavra lixo, ok? O L na palavra lixo, ele tá como uma sílaba, certo? L com I, li, ok? Sílaba, o L com som de lá, lé, li, ló, lu. Uma consoante mais uma vogal, uma sílaba. E na lista B eu tenho a palavra silvestre. O L, ele vem depois da sílaba, então ele vai ter som de U e não som de lá, lé, li, ló, lu, porque ele está sozinho. Ele não está junto com uma vogal para ele ser uma sílaba. Tudo bem? C. Escreva outras 5 palavras em que o L esteja em final de sílaba. Ou seja, tem uma sílaba pá, pé, lá, so, e o L está no final. Por exemplo, sol, certo? Sol é uma palavra onde o L está no final de sílaba. Qual que seria a sílaba? So, S-O, ok? D. Escreva 5 palavras em que a letra U esteja no final de uma sílaba, tá? Aumento, alto, eu tenho alto com L e eu tenho alto com U, certo? São coisas diferentes. Saudade, o U está depois da sílaba sa, S-A, certo? E, complete as lacunas com L ou U. Então, vocês vão me dizer quais palavrinhas são escritas com L, quais palavrinhas são escritas com U. Tudo bem? 2. Leia as palavras a seguir. Hora e hospedeiro. O que é correto afirmar sobre a pronúncia? Quando eu falo pronúncia, é o som, tá? Da letra H nessas palavras. Gente, quando a gente fala hora, tá? A gente sabe que hora é escrito com a letra H. Porém, o H, ele tem um som específico? No caso do hora, eu só escuto O. Então, normalmente, o H, quando ele tá no começo de palavra, ele não tem som, tá? Ele recebe o som da vogal do lado. Por exemplo, hora, som de O. Hospedeiro, som de O. É escrito com H, porém tem o som da vogal que está do lado. Vamos pensar, hélice, do ventilador. Hélice é escrito com H, mas tem som do quê? Tudo bem? Helena. Helena pode ser escrito com H, mas tem som do quê?
é a vogal que eu tenho som, certo? B. Agora compare essas palavras. Então, eu tenho lá, chora, cora, colho, colo, pinho, pino. Que mudança a letra H causou na pronúncia dessas palavras? Então, em chora, tá? A palavra seria cora. Coloquei um H entre o C e o O, entre a vogal co. Ele mudou o som da palavra. Antes era cora, depois ficou chora. Então, toda vez que eu tiver um H depois de C ou L ou N, ele vai mudar o som dessa palavra, tá? Por exemplo, colo. Se eu colocar o H junto com o L, fica colho. Fica o lhô, o lhá, o lhé, o li, o lhó e o lhu. No pino, se eu colocar o H entre o N e o O, vai ficar nhô, nhá, nhé, nhi, nhó, nhu. Percebam que o H aí não tem o som da vogal do lado. Ela muda o som dessa sílaba, ok? C. Reescreva as palavras a seguir, introduzindo a letra H na sílaba destacada. Então, eu tenho as palavras, tá? E tenho a sílaba que está em destaque. Por exemplo, engana. A sílaba em destaque está um na, tá? Eu vou colocar o H entre a consoante e a vogal, que vai ficar a palavra ganha, mudando assim o som, certo? Vocês vão fazer isso com todas as outras palavras, tá? Somente as que estão em destaque, colocando o H entre a consoante e a vogal, certo? Páginas 76 e 77. Vocês vão também ler de novo, vão observar de novo uma parte do folheto informativo, que é onde a gente fala sobre sintomas da doença. E aí vamos responder as perguntas de 1 a 5, eu vou explicar para vocês. 1. Que sinal de pontuação é usado depois da palavra sintoma? Vocês vão olhar lá para mim e vão me dizer qual que é o sinal de pontuação que vem depois da palavra sintoma grandão lá em cima, tá? 2. O mesmo sinal de pontuação é usado em outro trecho. Copie esse trecho. Vocês vão procurar lá no folheto, neste da página 76, uma outra parte onde eu encontro a mesma pontuação que está depois de sintomas do começo, ok? 3. Os sintomas da febre maculosa estão listados logo após os 2 pontos. Converse com os colegas, ou no caso com a mamãe, com os irmãos, e escreva o que vocês concluíram sobre o emprego de 2 pontos nesse trecho do folheto. Então, a gente aprendeu sobre tópicos, lembra? E que os folhetos são usados em formas de tópicos, ou seja, pequenos trechos de fácil entendimento, tá? Antes desses tópicos, que são os sintomas, é usado uma pontuação, ok? Que é os 2 pontos. Ou seja, o que a gente pode entender aí? Toda vez que eu for fazer uma lista ou fazer alguma coisa que eu precise usar tópicos, sempre antes disso eu vou usar os 2 pontos. Então, 2 pontos sempre vêm antes, sempre são usados antes de tópicos, certo? Por exemplo, eu vou no mercado. Aí eu vou escrever assim no meu papel. Compras para fazer no mercado. 2 pontos. Aí eu faço os meus tópicos. Macarrão, alface, tomate, arroz, ok? Então, o que a gente pode entender sobre o uso dos 2 pontos? Eles sempre são usados antes dos tópicos, ok? 4. Os 2 pontos são usados também em outro tipo de texto. Qual texto? Lembra num textinho lá do capítulo 4, que é um textinho onde eu tinha algumas falas de personagem? Naquele textinho com falas de personagem, eu também utilizava os 2 pontos, tá? Textinhos com falas de personagem são textinhos com diálogos. Então, a resposta está aí, certo? B. Para que servem os 2 pontos nesse tipo de texto? Então, a gente sabe que os 2 pontos são usados em textos com diálogos, com falas de personagem. Mas agora eu quero saber, por que eles são usados nesse tipo de texto? Por que eu tenho os 2 pontos nesse tipo de textinho? Ok? E 5. Elabore uma frase em que você indique 3 de suas diversões, jogos e passatempos prediletos. Use 2 pontos e organize as informações em tópicos. Como assim? Então, eu vou colocar lá. Minhas brincadeiras preferidas. Meus jogos preferidos. Meus passatempos preferidos. 2 pontos. E aí eu vou escrever 3 desses jogos que eu mais gosto, 3 dessas atividades ou diversões ou passatempos, certo? Estudar a língua 3. Você já estudou sobre a vírgula? A vírgula tem vários usos.
Um deles é separar os elementos listados de uma frase. Por exemplo, no parque zoológico vi macacos, vírgula, pássaros, vírgula, um tigre e 2 elefantes. Aí, geralmente, em vez de vírgula, usa-se a letra E para separar o que é listado por último. Por que a gente usa a vírgula e não o E todas as vezes? Imagine se eu fosse ler esse texto assim. No parque zoológico vi macacos, e pássaros, e um tigre e 2 elefantes. Fica muito extenso, fica muito confuso. Então a vírgula ela serve para separar elementos que são listados, ok? Página 78. Releia o verso do folheto informativo, encontre e copie um trecho em que as vírgulas aparecem, ok? Então vocês vão voltar lá no versinho da 69 e vão me dizer aonde que aparecem vírgulas. Nos animais citados, que eu sei que lá aparecem vírgulas, vocês vão copiar para mim, e os lugares citados onde eu encontro o carrapato, tá? Também tem vírgulas, então vocês vão escrever esse textinho para mim. E vão pintar essas vírgulas de azul. Simples, ok? O produção de texto nós não vamos fazer, página 79 e 80 é a lição de casa. Super fácil também. A 2, vocês vão ler a primeira parte do verso novamente e vão responder as questões A, B, C e D e E, tá? Que são de interpretação de texto do versinho. 3. Você viu que o desmatamento e as queimadas são prejudiciais ao meio ambiente. Reflita, pensa aí com vocês e escreva a sua opinião sobre as questões seguintes. Então, A, por que as pessoas fazem desmatamentos? E B, por que elas fazem queimadas? Vocês vão me dizer aí, pensando e escrevendo, por que vocês acham que as pessoas fazem essas coisas, ok? E a página 80, vocês vão escrever para mim, encontrem jornais ou revistas, ou podem escrever, quem não conseguir encontrar, tá? Então, de um lado, palavras onde eu tenho o L no começo, tá? Que são iniciadas com L, com L em final de sílaba, tá? Por exemplo, varal, e o L tá no final de sílaba. Então, vocês vão copiar ou vão recortar palavrinhas onde o L está no final da sílaba, tá? E na outra coluna, vocês vão copiar ou escrever ou colar palavrinhas com H inicial, certo? A questão 5 é uma questão que vocês vão fazer no caderno de português, tá? Crie frases de acordo com essas instruções. Então, vocês sabem fazer frases, a gente fez várias atividades sobre isso, só que tem algumas instruções que vocês precisam seguir. Então, na letra A, cite 3 de suas obrigações diárias, usando tópicos e empregando 2 pontos. Então, eu vou escrever lá, minhas obrigações diárias, ou minhas obrigações todos os dias. 2 pontos e escrevam em tópicos, certo? E C, cite 3 matérias escolares de que você mais gosta e separe-as com vírgulas. Então, eu gosto de 2 pontos. Matemática, vírgula. Português, vírgula. Enfim, resposta pessoal de vocês, certo? Então, em casa vai ser de 2 a 5, certo, terceiro? Espero que não tenha tido dúvidas. Qualquer coisa, a prova vai estar online. Beijos!